Oi, gente, meu nome é Helena. Eu tenho 13 anos, tenho diabetes tipo 1 desde os meus 2 anos e meio. E eu criei esse canal para falar mais sobre diabetes, mostrar a rotina com alguém que tem diabetes, conscientizar as pessoas sobre o que é diabetes, os cuidados para você não adquirir essa doença, o que você tem que fazer se você tiver diabetes. Lógico, não toma todos esses cuidados também, né? Porque ninguém é perfeito. Mas hoje eu vim contar minha história, como eu descobri diabetes, quantos anos eu tinha, como que foi, como tá sendo até aqui. Quando eu tinha 2 anos e meio, eu comecei a passar mal, muito mal mesmo. E como meu tio já tinha diabetes 2 anos antes, minha mãe percebeu os sintomas que meu tio teve e tava percebendo em mim. Então ela falou: nossa, eu vou levar ela para um hospital. E chamou uma amiga dela para levar a gente para um postinho. Essa amiga dela era enfermeira, levou a gente. Eu cheguei lá quase desmaiada, porque eu tava muito alta. Eu tinha elevado demais o diabetes, tinha subido drasticamente. E assim começou a jornada de diabetes. Eu fiquei internada até descobrirem o que eu tinha, que não foi de primeira, até descobrirem o que eu tinha. E foi uma fase bem difícil, porque imagina para uma criança de 2 anos, onde o seu tio adquire e tem essa doença, e onde você vive junto de outras crianças, e essas crianças podem comer doce, podem comer o que elas quiserem, não precisam tomar agulhada toda hora, não precisam tomar agulhada na hora de comer, seus primos não precisam tomar remédio, não precisam tomar cuidado com o que vão comer. E meus pais tinham um pesqueiro. Tipo, quando eu descobri a diabetes, meu pai abriu o pesqueiro no dia, na semana, mais ou menos, não lembro direito. Então ele colocou meu nome no pesqueiro. O pesqueiro era Pesqueiro Santa Helena. Então foi uma coisa muito difícil, porque eu via todas as outras crianças comendo, eu via todas as outras crianças sendo felizes, eu via todo mundo comendo, todo mundo, coisas que eu não podia comer. Então, se pra mim hoje é difícil, imagina lá atrás, pra um bebê praticamente. Foi uma coisa muito difícil, foi doído. Eu comecei a ficar mal, eu ficava muito mal. E quem passava muito tempo comigo era minha mãe e minha tia. Minha mãe e minha tia, a irmã dela, sempre estava junto comigo. Ela sempre me ajudando, me aconselhando. Minha avó também, minha avó ia lá nos finais de semana, ajudava. Meu primo, eles são grandes pessoas na minha vida, porque eles me ajudaram muito pra mim não pensar muito no doce. Então, minha avó, minha tia, eles iam lá no pesqueiro no final de semana, porque minha mãe não conseguia cuidar muito de mim, porque o pesqueiro lotava, enchia, meus pais não tinham tempo. Então eu ficava meio que sozinha, né? E não podia despistar, porque se acontecesse uma hipoglicemia, acontecia algo muito grave, ou uma hiperglicemia, acontecia algo mais grave ainda. Então eles iam lá, eles me distraíram. Meus pais sempre compravam livrinhos de pintar, lápis, essas coisas pra mim me distrair, pra mim não pensar tanto em comer, em doce. Só que num pesqueiro, onde tem crianças comendo doce, comendo sorvete, comendo arroz, batata, purê de batata, carboidrato, coisas que toda criança ama comer. Não era fácil. E nunca foi fácil. Então eu comecei a ficar uma criança lubrienta, minha barriga começou a crescer. E eu nunca tinha ido na praia. Desde muito pequena, meu sonho foi ir na praia. Era aquilo, 1 ano no máximo. Eu sempre pensava assim. Aí eu falei, eu vou morrer e não vou conhecer a praia. E um dia meus pais tinham marcado de ir na praia. Só que a hora que minha mãe viu como que eu tava, porque eu tava uma criança muito barriguda. Eu era muito pequenininha, muito magrinha. Só que eu tava barriguda, porque eu tava com vontade, né? Eu passava vontade. Então ela falou, não vai dar pra ir, olha o jeito que essa menina tá.
me levou em médico, fiz mais um turbilhão de consulta, um turbilhão de exames, até descobrir que eu tinha pra eu poder tomar remédio. E aí eu comecei a tomar remédio, passou. E nisso eu comecei a pensar mais. E todo tipo de doce que eu via, eu inventei um nome pra eles que eu falava que era um veneno. Aí Helena, não posso, é veneno. É veneno, não posso. Então todo doce eu sentia vontade de comer, mas eu não comia porque eu sabia que era veneno. E assim foi por um longo tempo vendo que era veneno. Só que eu parei de ter medo do doce. Eu tinha muito medo do doce. Só que eu parei de ter medo dele. Uma hora pra outra, depois uns 5, 6 anos, eu parei de ter medo do doce. Não tinha medo do doce. Eu entrei na escola, vi as outras crianças comendo, então eu não tinha mais medo. E eu comecei a comer doce. Sempre controlando, mas sempre comendo. Parei de ter medo. Eu não sei, abriu uma chavinha na minha cabeça. Foi quando eu parei de ter medo do doce. Só que sempre minha mãe falava, olha, vai acontecer alguma coisa, toma cuidado. Toma cuidado pra você não ir parar no hospital. Toma cuidado pra acontecer tal coisa. Porque era sempre com doce, né? Eu não parei de ter medo do doce. Não tinha mais medo. E ela sempre falou, olha, cuidado com o doce, cuidado com o doce. Então, eu parei de ter medo do doce. E subia, descia, subia, descia. Tomou insulina, baixou, depois comeu doce, subiu. E não era só o doce, porque o que causa diabetes não é o doce. Entre outras coisas que podem causar diabetes. A cabeça. Se você não controlar a sua cabeça, não vai te causar diabetes, mas se você tiver diabetes, vai atrapalhar muito. Vai aumentar, vai baixar, vai aumentar, vai baixar. O que você come, independente se é doce, se é carboidrato, tudo na sua rotina tem que mudar totalmente. Então, Ai, peraí que deu uma esquecida aqui. Então, eu comecei a não ter medo mais do doce. E de uns anos pra cá foi acontecendo isso. Na pandemia, não tinha o que fazer, eu comia, eu fazia besteira, eu comia minhas besteiras que eu fazia um monte de mistureba e comia. E há um tempo atrás, minha mãe me falando, tá aumentando demais. Porque a cada 3 meses eu faço exame de sangue. E minha mãe falava, tá aumentando demais. Sua glicada tá dando 13, a glicada do exame. Não pode, tem que dar de 9 pra baixo. Só que tava dando 13, 12. Ela falou, cuidado, cuidado. Até que um dia eu fui no médico. Em setembro eu fui no médico. E na minha médica, uma pessoa maravilhosa também. E a minha médica falou pra mim, Helena, você vai ter que tomar cuidado. Porque tá muito alto, tá subindo demais sua glicada. 13? Helena, 13 é um nível. E eu meio que não liguei. Ela falou, você vai parar no hospital. Tomar cuidado, porque qualquer hora você vai parar no hospital, você vai pro hospital. E eu falei, tá bom, mas na minha cabeça eu não ia parar pro hospital, porque eu ia me cuidar. Só que eu não tava conseguindo. E eu não tava conseguindo, e eu comia, porque se acontece alguma coisa comigo, na minha cabeça, ou eu como ou eu durmo. São meus únicos jeitos de resolver um problema. Ou eu como ou eu durmo. Aí aconteceu alguma coisa séria, eu vou me entupir de comer e depois eu vou dormir. Porque isso vai me fazer esquecer qualquer coisa que aconteceu. Ai, brigaram com você. Eu vou me entupir de comer e depois eu vou dormir. Porque é assim que se resolve os problemas. Comer, dormir, acordou, tá novo. Na minha cabeça, pelo menos é assim. Isso alivia, me ajuda a aliviar os problemas. Então, ela falou e eu tentava, setembro, outubro. Só que eu comecei a vomitar demais. A cada 2 semanas eu tava passando muito mal. Eu tava indo pro hospital a cada 2 semanas, sempre passando muito mal. Minha mãe falou, nossa, você deve estar com problema no fígado. Porque eu tava, desde agosto, eu tava passando muito mal mesmo. A cada 2 semanas eu vomitava. E minha mãe falou, nossa, você deve estar com problema no fígado, essas misturas que você faz aí, tá te dando problema. Só que na minha cabeça não era. E eu comecei a comer mais saudável, né? Só que ainda assim eu vomitava, passava mal.
Até que no dia 2 de novembro, né? No dia dos Corpus Christians, minha tia veio pra cá, meu primo, e eu amo demais eles, meu tio. Então eu fiquei na casa da minha avó, e minha avó fez macarrão. E aí meu primo sentou perto, e a gente ama o macarrão da minha avó. Amo o macarrão da minha avó com todas as forças. É um macarrão muito gostoso, com molho vermelho. E ele fez um suco de caju, daqueles artificial de pozinho, que tem muito açúcar naquilo. E a gente tomou uma garrafa de suco de caju. Eu e ele tomamos uma garrafa inteira de suco de caju, 1 litro, e comemos uma baciada de macarrão. Você comeu uns 2, 3 pratos e rúcula. Comi rúcula. E eu comi. Nossa, tava muito bom. Aí à tarde minha mãe fez bolinho de chuva, eu já não tava me sentindo muito bem. Eu comi 3 bolinhos de chuva. E eu fui dormir, não tava me sentindo muito bem. No sábado à noite eu não tava conseguindo dormir, minha barriga tava muito ruim. No domingo eu acordei, minha barriga tava muito ruim. Eu tava vomitando, acordei vomitando. Eu passei mal uma vez no domingo. Aí minha mãe comprou água de coco pra mim conseguir hidratar e água normal, né? Eu comecei a beber água normal com limão, com remédio caseiro e tal. E eu comecei a beber. Só que não tava resolvendo, eu tava ainda com o estômago ruim. Aí era umas 6 da tarde do domingo, eu fiquei deitada na sala assistindo um filme com a minha mãe e me deu fome. Aí eu falei pra ela, eu vou fazer uma crepioca. Pra quem não sabe, crepioca é ovo batido com tapioca, coloca um queijo no meio, coloca na frigideira, come. É muito bom. E eu fiz. Só que daí, no domingo à noite, umas 2, 3 horas depois disso, eu comecei a passar muito mal. Eu tava sentindo um calor. Nem tava calor, mas tava muito calor. Eu deitei na minha cama, eu virava de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Eu não consegui dormir. E eu vomitei. 1, 2, 3, 4, 5 vezes durante a madrugada. A hora que eu acordei, eu não dormi direito, eu acordei vomitando. E eu vomitei. E em 1 hora, mais ou menos, aquelas garrafinhas de plástico, tem muito aqui em casa. Então eu bebi umas 3, 4 daquela garrafinha em 1 hora. Eu apertava, entrava em pânico, eu apertava pra me beber tudo. Aí a mãe falou, não tá bem, vamos fazer um teste de glicemia. Tava 482. Então, a mãe falou, vamos pro PA. Minha mãe nervosa, porque eu tava vomitando no banco de trás, eu tava com um balde, eu vomitava, e eu não aguentava, no meu pânico eu enfiava a mão inteira. Eu enfiava até o pulso dentro da minha boca pra mim conseguir vomitar, porque eu tava passando muito mal. E ela no pânico falou, vamos pro da General Carneiro. Aí meu pai foi. Ela e meu pai em pânico. Total pânico. Aí eles começaram a me levar, né? Me levaram. Cheguei lá, eu fui atendida por ótimas enfermeiras. Era a Andresa e eu não consigo, acho que era Vitória o nome da outra. Eu não consigo lembrar, mas elas eram ótimas. Eu cheguei, já me colocaram na cadeira de rodas, já fizeram um acesso no meu braço. Foi super fácil de encontrar minha veia e eu chorava, eu falava, eu não queria fazer isso, me desculpa. E eu vomitava. Até que me levaram pra uma. Não era emergência, era outra. Pra um de exame, alguma coisa assim. Só que daí já falaram, não, vamos levar ela pra de emergência agora. Me levaram pra de emergência. Me ligaram soro com insulina, soro pra me hidratar. Eu não podia beber água porque senão eu ia vomitar mais ainda. A diabetes tinha subido um pouco mais, tava perto de 500. Ligaram uns negócios pra ver assim a frequência cardíaca e tal. Me deram soro, me deixaram lá, me deram remédio, tiraram meu sangue. E depois que passou, né, a Andressa falou que se tivesse esperado 20 minutos eu tinha morrido, porque tava parando tudo. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, que é uns 5 minutos antes da gente entrar no carro, da gente entrar no hospital, meu pai percebeu que eu tava ficando com o olhar fundo e eu não tava vendo nada. Eu tava girando meu olho porque eu não conseguia ver nada. Meu cérebro tava parando de oxigenar. Aí ele foi, Helena, vamos cantar. E ele cantou uma música que ele sempre cantava pra mim quando eu era pequena, que era Oi,
Oi. Eu não vou conseguir cantar a música, mas isso foi uma coisa que ajudou muito, senão provavelmente eu tinha morrido. E eu fiquei na emergência das 8 em ponto da manhã até as 7 e pouco, a hora que eu consegui ir pro Gepasse, aqui da minha cidade. Eu cheguei no Gepasse, eu não comi nada o dia inteiro, então lá eles me deram um pãozinho integral e manteiguinha e uma bolachinha integral pra mim conseguir comer. Me colocaram na maca e me levaram pro quarto. E eu fiquei no quarto. Meu pai ficou lá comigo de noite. E eu fiquei lá deitada. Aí eu fiquei no quarto. Eu fiquei internada na segunda o dia inteiro, terça, quarta. E na quinta eu fui embora de lá, era 1 da tarde. Só que fui muito bem atendida. Na terça-feira, minha tia e meu primo foram lá. Eles me ajudaram demais. Me deram força, porque ficar no hospital é uma coisa que você não consegue ter força. Você não tem força pra nada. É deprimente. E eles foram lá, me deram força, ficaram comigo. Minha mãe ia lá durante o dia, meu pai ia durante a noite, minha avó foi lá, me visitou. E foi uma coisa muito legal. Uma coisa que me ajudou muito. E o que eu quero dizer com isso é que nunca é brincadeira. Diabetes é uma doença séria, ela não é brincadeira. Quando você fala, sei lá, diabetes, não tá brincando, não é brincadeira. E eu criei esse canal com o intuito de mostrar como que é minha rotina, não falar somente sobre diabetes, mas sim mostrar como é minha rotina, mostrar o que eu faço, minhas receitas. Eu tenho um caderninho de receitas só de receitas integrais, receitas sem açúcar, fazer vídeos de receita, fazer pequenos vídeos sobre minha rotina. Então, aqui vocês vão ver de tudo. E eu criei esse vídeo com o apoio da minha mãe e da minha tia, que me apoiaram muito, falaram pra mim fazer, então eu criei esse canal.